Uma vida dedicada à fisioterapia sem esquecer dos valores humanos. Esta é a história da professora Vera Israel, do curso de fisioterapia da UFPR. Hoje ela nos conta um pouco mais de sua história dentro e fora da instituição, além dos projetos que já formaram inúmeros profissionais. Quer saber um pouco mais? Acompanhe a partir de agora. Venho do sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão, de uma família de 8 filhos, sendo que 3 somos paranaenses. Atualmente somos em 4, né? Já temos 4 irmãos falecidos, meu pai e minha mãe, e temos todos os sobrinhos já casados. Essa é a minha linda família, né? Atualmente temos 4 sobrinhos netos, que é a alegria da casa. E nessa trajetória viemos pequenos para Curitiba, porque a intenção dos meus pais, meu pai e minha mãe, era que os filhos pudessem estudar. No começo dos anos 60, meados dos anos 60, era muito difícil o acesso, né, ao estudo no interior. Então eles resolveram vir de mala e cuia. 5 irmãos conseguimos nos formar, né, 3 haviam já falecido lá em Francisco Beltrão, mas uma faleceu em Curitiba já. Então 5 conseguimos nos formar na universidade. E eu, como a mais nova, número 8, aí tive a possibilidade de estudar em 2 cursos superiores, né? Então essa foi a trajetória da infância. Muita diversão e muito esporte já desde o começo da juventude. Ali 10 para os 11 anos eu já comecei a prática do esporte. Daí desta formação do esporte me abriram algumas portas para a parte de estudo propriamente dito. Eu pude sair da escola pública e tive oferta de bolsa por uma habilidade motora. Na época eu praticava handebol, pratiquei até 20 e poucos anos de idade na universidade. Por isso, claro, a atividade física me levou a pensar em educação física, né? E estudei bastante para isso enquanto praticava esporte. E passei em educação física e no mesmo ano, no começo ali dos anos 80, eu passei em fisioterapia. Então, educação física na Federal e fisioterapia na Universidade Católica do Paraná, que hoje é a PUC Paraná, né? Na época ela ainda não tinha esse título de pontifícia. Eu tranquei o curso de educação física um tempinho para poder terminar a fisioterapia e retornei e terminei os 2 cursos. Imediatamente eu quis continuar estudando, que é uma coisa que eu faço até hoje, que eu gosto muito, né? Por causa disso fiz especializações e enquanto eu estava nesse processo de continuidade de estudo, começando a vida profissional como fisioterapeuta, eu tive o convite para ser professora substituta na PUC e depois para ser efetivada. Na verdade eu trabalhei como fisioterapeuta clínica durante praticamente 25 anos da minha vida profissional. Depois que eu entrei na Federal, daí é que eu sou dedicação exclusiva, mas até então já na faculdade de educação física eu comecei com esse contato com água. Meu professor na época, o professor Célio Amaral, me convidou então para começar o serviço lá junto com outro colega, o professor Abdo Zegbe, lá na Amaral, no final dos anos 84, mais ou menos. A gente terminou o curso e já estávamos começando o serviço de hidroterapia lá na Escola de Natação Amaral, que fiquei muitos anos da minha vida. Ao mesmo tempo eu continuava sendo professora da PUC e atendendo os pacientes de diferentes áreas, do bebê ao vovô. Eu sempre costumo dizer que a hidroterapia na minha vida permitiu que eu trabalhasse do bebê ao vovô e até hoje eu procuro fazer isso na Universidade Federal com projetos que um pouquinho para frente eu vou falar. Aí lá na PUC a gente conseguiu contribuir na revista Fisioterapia em Movimento, que hoje é a mais antiga da área específica. Fui editora por um tempo lá. Consegui fazer durante este trabalho uma formação de pós-graduação, mestrado e doutorado. Quando eu fiz, não existia na área de fisioterapia. Aí eu fiz na área de educação especial. Eu fui fazer fisioterapia para trabalhar com esporte, acabei trabalhando com todas as áreas, mas especialmente com a pessoa com deficiência. Então, foi uma coisa natural ir para isso, né? O meu estudo de mestrado foi na área de atuação do profissional fisioterapeuta, na área de educação especial, e o de doutorado com lesados medulares na piscina já. Daí eu tive a oportunidade de desenvolver uma tese sobre isso, né? Quais benefícios a piscina aquecida traz para essas pessoas com lesões neurológicas. E até hoje trabalhamos com isso. Como eu achava que eu tinha que fazer algumas outras coisas, eu fiz um projeto de extensão. Então, além da iniciação científica, eu fiz um projeto de extensão que a gente ia nas escolas,
fazer a parte de psicomotricidade para as crianças, de Matinhos, de educação infantil. Daí fomos na PAI de Morretes, trabalhar com os especiais lá de Morretes. Foi um privilégio, né? A equipe maravilhosa na cidade de Morretes que nos abrigou lá. E também no Asilo São Vicente de Paulo, em Paranaguá, com os idosos. Então a gente pôde fazer esse trabalho da graduação e pós-graduação com esses tipos de projetos. Em 2013 o curso veio para Curitiba. Hoje nós estamos abrigados e muito bem abrigados no setor de ciências biológicas, né, com a acolhida de todos os professores dos departamentos, a direção, os técnicos administrativos nos acolheram muito bem. E aí, chegando em Curitiba, eu pude voltar para a iniciação científica na água. Aqui nós temos as piscinas parceiras, a piscina da PUC mesmo, com um convênio via o atual diretor do curso, o professor Pedro Beraldo, onde a gente está tentando otimizar. E a piscina aqui que vocês estão vendo ao fundo, que é pública, da unidade de saúde da Praça Ouvidor Pardinho, onde atende muitas pessoas, mais de 1000 pessoas são atendidas aqui. E nas escolinhas a gente ainda tem os trabalhos com os bebês. Então aqui a gente consegue fazer com as crianças, melhor dizendo, 0 a 5 anos, especialmente bebês nesse momento, mas a gente tem aula prática na escolinha, a Secretaria de Educação na coordenação infantil, com as profissionais que lá estão, a professora Elisângela, a Patrícia, a fisioterapeuta Jaqueline, são parceiras do projeto na tentativa de evitar atraso do desenvolvimento das crianças e favorecer a estimulação dessas crianças. No final da história, o que eu acho interessante é que esses trabalhos que a SPEC esteja fazendo permita que a gente faça contatos com os outros setores por meio dessa divulgação, no sentido de que a gente se aproxime então dos projetos. Quem trabalha em escolinha possa vir conversar conosco no Departamento de Prevenção, Reabilitação e Fisioterapia, e quem trabalha com outras áreas também, ou com doença de Parkinson, que é o momento atual que a gente está atendendo aqui também no projeto na PUC e aqui na Ouvidor Pardinho. O Hospital de Reabilitação também atualmente já está abrindo as piscinas para que a gente possa fazer algumas atividades formativas lá, por meio do coordenador dos centros de estudos lá do Hospital de Reabilitação, CHR, e o diretor técnico, o professor Marcos Takimura. E também a gente tem outras parcerias nos nossos projetos de aprendizagem que viram trabalhos de conclusão de curso. Por exemplo, nós temos um grupo trabalhando em Campo Largo, no Centro Municipal de Atenção Especializado. Eles têm uma piscina de estimulação psicomotora e as nossas alunas estão indo até lá atender as crianças especiais. E dentro dessa trajetória também profissional eu fiz muitos amigos, né? Então uma delas é muito especial para mim, foi minha mãe teórica de mestrado, doutorado e pós-doutorado, que é a professora Maria Benedita Lima Pardo, que hoje trabalha na Universidade Federal de Sergipe. Quando eu fiz mestrado e doutorado ela trabalhava na Universidade Federal de São Carlos. E me recebeu lá em 2012 e 2013 para fazer meu pós-doutorado. Ela e o marido dela, o Luiz, a família dela, é sempre muito acolhedora, né? A família do Luiz também. E foi muito bom. Atualmente ela faz pós-doutorado em Portugal, então aí começam as viagens, né? Desde os anos 90, desde que eu fui atleta, na verdade, a gente viaja muito. Com a família um pouco menos, mas pelas condições da época. Mas depois eu viajo muito. E já quando eu me formei, eu comecei a viajar para eventos. Então, primeiro mais no Brasil, na região sul-americana, e depois Estados Unidos, Canadá, depois Europa, com diferentes países lá na Europa. Oriente Médio, né? A gente também passei no Egito, ali que é o norte da África, no Oriente Médio, em Israel, cujo meu sobrenome tem alguma origem por lá, que eu não sei qual é, né? Já que eu sou a Vera Israel, eu quis conhecer, né? Era um sonho de criança, eu fui lá conhecer. E teve um evento lá da área onde eu pude apresentar esse trabalho que eu faço de hidroterapia. Também Ásia, lá Japão, Singapura, a última região que a gente foi por lá, né? Pelo menos a cada 4 anos no Congresso Mundial de Fisioterapia. Agora ele mudou para de 2 em 2 anos. E a próxima viagem então vai ser a África do Sul, em Cape Town, em junho, julho, para levar trabalhos. Então eu sempre levo os trabalhos nos eventos. E os dias que a gente chega antes, os dias que a gente chega depois, a gente aproveita para conhecer aquela realidade local, seja a parte turística, seja a parte cultural, e principalmente a gente sempre tenta marcar uma visita técnica. Em alguns lugares a gente não consegue, em alguns lugares eles são mais abertos, eles conseguem, né? Aí a gente consegue fazer as visitas técnicas. Então a viagem para mim é o meu lazer, parte é trabalho, mas para mim é uma satisfação, é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é viajar, depois de estar com a família. Mas enfim, isso eu acho que ajuda a gente na formação
de ser humano, conhecendo outras culturas e achando que o nosso país pode ser muito melhor, né? Porque se você tiver os valores humanos e éticos e que todo mundo tenha mesmo espaço de vida, né, oportunidade, eu acho que a gente pode um dia talvez melhorar. Talvez eu não consiga ver, nem vocês, mas alguém no futuro vai ver um pouquinho melhor esse país também aí, né? Então acho que as viagens servem para isso, para te ajudar a desenvolver como ser humano também. A mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? A minha vivência desde a infância foi uma vida cristã, uma vida católica, né? Mas eu acho que todos que fazem o bem, ecumenicamente falando, merecem atenção, né? E hoje em dia me parece que isso está sendo mais relevante ainda, né? Valores básicos humanos, valores básicos éticos, mas seja o valor da escuta, seja o valor da paciência, seja o valor do respeito, seja o valor do olhar no olho do outro, enfim, que você possa estar fazendo da sua prática profissional um pouquinho a transmissão desses valores que você vivenciou, né? Então a gente tem recebido alunos, são 50 alunos que entram por ano na graduação, mas que a gente consiga trabalhar com essas histórias de vida no sentido do ser humano, quer dizer, o que a gente pode contribuir, por mais que seja uma formação técnica, para o indivíduo ser mais humanizado, né? Então, com esse olhar, quer dizer, a minha abordagem, eu falo que é uma abordagem cristã orionita, por causa do carisma de São Luís Orione, onde, quando eu fui estagiária, aluna estagiária lá de fisioterapia, no Pequeno Cotolengo do Paraná, eu conheci esse religioso italiano e achei que o que ele falava na época bate um pouquinho com o que nós estamos pensando que hoje a gente precisa, né? Solidariedade, caridade, fazer o bem, não importa muito bem a quem, né? Importa fazer o bem, né? Para saber de tudo o que acontece no setor de ciências biológicas, acesse o nosso site e curta a nossa página no Facebook. Até a próxima!